Bom, meus irmãos, graça e paz. Cláudio Rocha aqui outra vez com um novo vídeo, pedindo a você que possa se inscrever aqui no meu canal, clicando aqui nesse botãozinho vermelho, dá o seu like, compartilhe nas suas redes sociais aí, tá bom? Seu WhatsApp, seu Instagram, seu Facebook, seu Twitter, divulga pra geral aí, deixa um comentário aqui na descrição do vídeo, tá bom? Isso aí vai me ajudar bastante, porque o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai divulgar ele para o maior número de pessoas possíveis, tá? E eu vou entrar num negócio aqui hoje, olha o título: Ovo de Serpente. E Mateus 24:10 diz assim: nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Meus amados, de cada 10 pessoas com problemas espirituais, 8 sofrem com problemas de amargura, rancor e mágoa, tá? Eu estou convicto que a gênese dos problemas espirituais e emocionais é a ofensa, é a amargura, tá? Ficar ofendido, ficar ferido com alguém, ficar magoado com alguém, ficar amargurado e entristecido com alguém. Eu chamo isso hoje de ovo de serpente, tá? É uma metáfora para entendermos que a amargura é o diabo botar um ovo e ficar ali chocando até nascer um filhotinho de serpente, tá? Um amargurado é um filhotinho de serpente. Uma pessoa ofendida é um filhotinho de serpente, tá? Essa mensagem que você vai ouvir aqui hoje é uma mensagem literalmente escolhida por Jesus, considerada como mensagem dos últimos dias, tá? Jesus diz que isso que você vai ouvir aqui hoje é um sinal dos tempos, tá? Esse texto lido no início, ele fala de um processo, porque uma pessoa ofendida, consequentemente, ela vai trair e odiar, tá? E Jesus chama isso de sinal dos tempos, né? Em Provérbios 18:19 diz o seguinte: é muito mais difícil, reaver a amizade de um irmão ofendido que conquistar uma cidade fortificada. No dia de Salomão, as cidades fortificadas tinham muralhas, e essas muralhas serviam de proteção. E o que essa proteção significa, né? É exatamente isso que faz uma pessoa ferida, ofendida. Ela constrói em volta de si um muro, uma muralha, né? À sua volta, que se torna impossível de conquistá-la, né? O que o texto de Provérbios está dizendo é que é mais difícil conquistar uma pessoa ofendida do que uma cidade com um muro alto, né? Porque uma pessoa ofendida, ela cria anticorpos em sua alma para reagir a uma próxima ofensa, né? É como ela tivesse um muro, é como aonde ela fosse, né? Todo mundo fosse agir com ela como os últimos que agiram com ela, mediante a ofensa e a ferida que ela foi provocada, né? O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 10, 3 e 4, ele diz assim: porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Veja que nós tivemos 2 textos aqui que usam a palavra fortaleza, né? E apesar de muitos usarem esses textos aqui para falar no contexto apenas de uma guerra espiritual, né? Paulo está sendo enfático em dizer que essas fortalezas são fortalezas na mente, na carne, né? Observe o verso 5, por favor. Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Você percebeu que a fortaleza é na mente, né? Perceba que a vã filosofia e fala do conhecimento e também traz os pensamentos obedientes a Cristo, né? Paulo diz que essas fortalezas, elas são construídas na nossa alma, de dentro da nossa mente, e nós pensamos que isso é saudável, né? Mas o apóstolo Paulo diz que essas fortalezas, anticorpos que o nosso corpo produziu de tantas feridas, tantas mágoas, são fortalezas que o próprio diabo permitiu que construíssemos na nossa mente.
É nesse contexto que ele fala que as armas para destruir essas fortalezas não podem ser carnais, mas elas necessitam ser poderosas para destruir essas vãs filosofias que você mesmo criou para si. Esses teoremas, essas coisas que você criou, subterfúgio por causa das suas feridas, né? Ofensas e mágoas que são legítimas, que construiu uma espécie de proteção para você não se ferir de novo. No verso 5, já lido, a NVI diz assim: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Esse é o coração da guerra espiritual, né? A guerra espiritual, antes dela ser contra o diabo, ela é contra você. Você mesmo guerreando espiritualmente contra a sua carne, né? Paulo usa os termos fortalezas carnais e não fortalezas do diabo. Então olhe bem, você percebe que existem fortalezas, né, que Paulo está mencionando aqui, que é uma fortaleza que o diabo constrói, e existe uma fortaleza que é uma fortaleza que nós construímos pelas nossas brigas, que traz feridas e ofensas, né? Veja bem, uma pessoa ferida, ofendida, ela vai alimentar pensamentos de recuo para sua própria proteção, né? Anticorpos emocionais. Isso é construir à sua volta uma fortaleza. E eu tenho um péssimo dado para você sobre essa fortaleza, que até hoje talvez muitos pensaram que é saudável. A Bíblia chama isso de traição, né? Veja bem, algumas pessoas pensam que traição é somente o caso de Judas. Porém, tecnicamente, traição é muito mais do que o caso de Judas. Aonde nasce a traição, né? Presta bastante atenção. Traição é quando uma pessoa procura benefício próprio ou proteção às custas de outro que ela tem um relacionamento, né? Eu vou dizer de novo o que é traição. Traição é quando você, para se defender, você procura benefícios próprios ou proteção às custas de outro que você tem um relacionamento. Isso também é traição. Ou seja, traição é abandonar o bom relacionamento de maneira fútil, leviana, por causa do seu próprio benefício, né? Para salvar-se a si mesmo ou para sua própria proteção, né? Você recua e abandona relacionamentos saudáveis com medo de se ferir. Jesus disse que uma pessoa ferida, ela constrói fortalezas, ela vai nutrir ódio, ela vai trair. E Paulo diz que essa fortaleza não é do diabo, é uma fortaleza carnal. Portanto, o que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, é que nos últimos dias as pessoas iam ficar feridas, ofendidas, iriam trair e odiar uns aos outros, né? A palavra muitos aqui é literalmente a maioria, né? Quando Jesus está dizendo muitos, ele está dizendo a maioria das pessoas passarão a ter a prática da ofensa, a construção de fortalezas de autoproteção sobre si como estilo de vida, né? Por isso que hoje é muito difícil você chamar as pessoas e tentar fazê-las trabalhar para Jesus, porque elas passam por muitas igrejas e vêm feridas. Então é natural que elas cheguem e falem assim: irmão, eu só quero ficar sentado, né? Isso pode até ser legítimo, mas não é bíblico, né? Porque a cura da ferida passa pelo perdão, né? Não tem outra, né? Sentado não significa que você vai ser curado do seu passado ferido. Você vai ter que trabalhar também. E um patrão pode te ferir, seu filho vai te ferir, seu marido vai te ferir, sua esposa vai te ferir. Então o camarada que sai da igreja porque a igreja o machucou, ele vai para o mundo. O mundo machuca ele e ele não sai do mundo. Entendem? Então a palavra muitos, aqui mencionada por Jesus, muitos irão ficar feridos, magoados, ofendidos, irão trair uns aos outros. Jesus está dizendo que nos últimos dias, a maioria dos irmãos em Cristo. Então preste atenção no que você vai ouvir, que vai chocar a realidade da igreja hoje. A maioria dos irmãos em Cristo. Quando a Bíblia diz que o amor vai esfriar, não é amor no mundo. O amor, o mundo nunca teve esse amor, entendeu? É o amor entre os irmãos em Cristo. A Bíblia diz que nos últimos dias, a maioria desses irmãos em Cristo iriam ficar feridos dentro da igreja, odiar e trair uns aos outros.
Somos nós, irmãos. O mundo já odeia e já trai. Isso é um hábito. Isso é para nós. Entendem? Então eu creio que esse texto de Jesus acerca da cultura da ferida e da ofensa, traição e do ódio, não está se referindo ao mundo. E o motivo? O mundo sempre teve a cultura da desonra. A lei do cão, puxar o tapete, torcer para o outro cair para você pegar a vaga dele. O mundo sempre teve desamor. O mundo não conhece o amor, né? Ele sempre tem e terá a cultura da desonra e da traição, mas na igreja isso não é normal. Entendeu? Torcer pelo insucesso e pela queda do irmão, isso não é normal. Mas Jesus diz que nos últimos dias a ofensa, a ferida, o ódio e a traição entre os irmãos em Cristo seria a maioria. Tem gente que fará isso e está fazendo. Em outro tema, né, dentro do mesmo contexto, aqui do texto lido, falaremos então sobre falsos profetas e falsos cristãos, tá? Vamos no texto base, vamos ler o verso 4, tá? Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane. Texto inicial, né? Mateus 24, 10. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Bom, deixa eu te dar a palavra grega aqui para escandalizados, né? Para você entender o que Jesus está falando. A palavra grega é escandalizo, né? Que significa colocar uma pedra de tropeço ou obstáculo no caminho, né? Sobre o qual o outro pode tropeçar e cair, ofender. Eu gosto disso, para que as pessoas verem a raiz da palavra, né? Então escandalizar significa colocar uma pedra de tropeço ou obstáculo no caminho sobre o qual o outro pode tropeçar e cair. E também significa ofender, né? Bom, vamos analisar aqui um pouco o que Jesus está dizendo sobre o chamado ovo de serpente. Ele começa assim, ó: naquele tempo, ou seja, nos nossos dias, muitos ficarão escandalizados. E por ficarem escandalizados, esses que estão escandalizados irão trair e odiar uns aos outros, né? Meus amados, Jesus não está falando para o mundo. Primeira coisa que você precisa entender, esse texto não é para pessoas não crentes, é para pessoas crentes, tá? No verso 11, ele diz assim, você quer ver? E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Viu só de onde surgem os falsos profetas? Do mundo. Mas de onde nasce o falso profeta? Da cultura da ofensa. Ou seja, um coração ofendido é um ninho de cobra. Os falsos profetas têm como seu prato principal os crentes ofendidos, os crentes magoados e feridos, né? Eles são um prato cheio para o engano. Porque um crente curado, ele não fica zanzando, ele é curado. Ele tem aquela cultura do deixa passar, né? A ninguém conheçamos segundo a carne. O irmão está com um problema espiritual, eu não vou pecar com o pecado dele, né? Você não pode pecar com o pecado dos outros, né? O camarada fez, você não pode pecar com o pecado dele, né? Você já tem os seus, né? No texto lido, escandalizar, dito por Jesus, significa colocar uma pedra de tropeço, um obstáculo no caminho sobre a qual a pessoa possa tropeçar e cair, ofender. Sabe o que Jesus está falando? Que nos últimos tempos, dentro da própria igreja, passará a ter uma cultura de ofensa. Esse é o ovo da serpente, onde surgem os problemas espirituais e emocionais dos crentes. Agora olha o verso 11, o contexto aqui é um pouco mais sério, porque Jesus diz que depois da pessoa ser ofendida, veja na parte B, leia aqui por favor, fazer uma pessoa começar a desconfiar e abandonar alguém em quem deveria confiar e obedecer. Está ofendido com alguém. O que é escandalizar? Está ofendido com alguém. Isso é escandalizar. Então quando você lê esse texto, você imaginou que está falando de escândalos lá no mundo.
né? O texto é muito claro para nós, né? Jesus disse que nos últimos dias, dentro da igreja, as pessoas iriam ficar ofendidas, as pessoas iriam ofender, e por ficar ofendidas, se ofender, no verso 10, né? Elas iriam trair e odiar uns aos outros, e isso não é para o mundo. E por trair e odiar uns aos outros vai nascer o quê? Muitos falsos profetas enganarão a muitos. Há muitos que estão ofendidos. Existe uma coisa na pregação que se chama exegese e outra que se chama exegese. Exegese é extrair do texto, exegese é colocar no texto, né? Colocar no texto é errado, extrair do texto é certo. Hermenêutica é a arte de interpretar, exegese é a arte de extrair. O que você está tendo aqui hoje é uma exegese do texto, explicando a palavra de Jesus, né? E o que você está ouvindo é talvez uma das coisas mais graves e mais sérias que você já ouviu. Você já percebeu que tem pessoas que não têm prazo de validade em um lugar? E não que elas estejam erradas, a igreja fere pessoas, ovelha morde gente, entendeu? Ovelha morde gente, pastor é ser humano, cheio de pecado. Quando alguém se converte e começa a andar, né, comigo, eu faço uma promessa que um dia eu vou magoar você. Chega, meu irmão, um dia eu vou te magoar. E o que você vai fazer a respeito vai determinar o seu nível de relacionamento que nós vamos ter depois disso. Sabe por que eu vou magoar você? Porque eu sou um ser humano. Se você andar comigo por causa das minhas qualidades, você vai me abandonar quando conhecer meus defeitos. Você pode falar de mim um monte de coisa. Que bom que ela falou isso, porque você não conhece o resto. Eu sou pior do que o que ela falou. Eu sou caído, eu sou adâmico, eu preciso do Espírito Santo para me manter de pé, né? Então sempre quando alguém fala de mim, eu começo a pensar o que levou essa pessoa a falar de mim. O que eu posso mudar para que ela mude a impressão que ela tem de mim. Eu tenho a lição até da injustiça, tá? Eu sei que não é fácil, gente. Eu sei que não é fácil ser apunhalado pelas costas. Eu sei que não é fácil ser traído. Eu sei que não é fácil ser abandonado. Eu sei que não é fácil ser ferido. Mas você vai passar a vida inteira remoendo e cantando a mesma cantinela de sempre? Irmão, aprenda a jogar as almas que estão na sua alma fora. Já é difícil carregar a sua alma, quanto mais a dos outros pela qual você é ofendido. Aprenda a deixar passar, porque cada alma que você carrega na sua alma por causa de uma ofensa é um ovinho que a serpente vai chocando. E isso vai ficar pesado, meu amado. Vai ficando pesado. Você vai para a praia, aquela pessoa vai para a praia com você. Você vai estar na rede, a pessoa vai estar lá na sua rede com você. Você vai estar dormindo com a sua mulher, com o seu marido, a pessoa vai estar dormindo junto. A pessoa que você mais odeia dorme com você e com a sua esposa. A pessoa que você mais odeia sai de férias com você, né? Porque a amargura é você fazer veneno para alguém beber, mas é você que bebe. Não existe nada mais danoso no reino de Deus do que ficar amargurado. E não existe nada mais estúpido do que a amargura, porque não fere ninguém, só você. A amargura não faz mal para ninguém, só para você. Jesus diz que o amargurado, o ofendido, ele é a presa primária dos falsos profetas. Você sabe por que existe falso profeta? Porque existe gente ofendida. Então a ofensa é o ninho onde crescem os falsos profetas. Quando o falso profeta nasce, a voz dele ecoa no coração daquele decepcionado, daquele ofendido, daquele ferido, e não daquele que está com raiz, que está firme. Eu disse que o calibre ia ser grosso hoje aqui, né? Agora veja que tem outro dado dentro dessa exegese mais importante do que você já ouviu e mais sério do que você imaginou. Veja bem, o coração, e eu chamo isso de linha progressiva da queda, né? Começa naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e por ficarem ofendidos, vão passar
a ter a cultura de trair uns aos outros e se odiar mutuamente. Não é do mundo, é dentro da igreja de Cristo. No verso 11: e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, muitos ofendidos e muitos que já estão feridos. Agora no verso 12: e por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Veja, não é do mundo que o Senhor está falando. Eu vou te provar agora na Bíblia, que eu vou te dar o texto, que esse amor que vai esfriar não é o amor do mundo. Verso 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Você sabe que existe o amor ágape, o amor filéu e o amor eros. Eu vou te dar o texto para você saber que esse amor que esfria aqui não é o amor de homem para mulher e nem amor de amigos. Só tem um povo que tem o amor ágape, tá? Para você nunca mais pensar que o amor é o pai que matou o filho, não. Jesus disse que o amor ia esfriar. Você nunca mais vai falar isso. Agora escute o que Jesus está falando. Temos aqui uma sequência. A sequência é: primeiro, estou ferido. Segundo, eu vou trair e odiar. Terceiro, dessa ofensa vai nascer um falso profeta, e por causa dos falsos profetas e ofendidos, o amor de quase todos os crentes vai se esfriar. Será que esse amor é dos crentes? Nós temos três palavras para amor na Bíblia: ágape, de Deus; filéu, de amigo; eros, carnal, sexo, né? Vamos ver que amor que é esse aqui, no verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, você vê que ficar ofendido, trair e odiar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, segundo o dicionário de Strong aqui, qual é a palavra que temos aqui para amor? Diga: meu amado Jesus. O amor que se esfria é o amor que está no seu coração pelos seus irmãos. Ele só é produzido a partir do novo nascimento. É o amor de Deus. Não é amor humano, de pai para filho, é amor de Deus, amor entre irmãos. Tá? Agora olha o que Jesus fala, que por causa dessa cultura do ovinho de serpente, que talvez aqui hoje está no coração de muitas pessoas, e eu não estou fazendo julgamento, porque se Jesus falou que a maioria, é provável que tenha alguns que estejam me assistindo. Jesus disse que por causa dessa cultura de ofensa, de amargura, vão trair, odiar, o amor vai se esfriar e vai ter o surgimento de falsos profetas. Queridos, então deixa eu te falar uma coisa. Jesus fala que tem falsos profetas pastores, mas esses falsos profetas que ele está falando aqui não são os pastores. Observa o texto, que ele usa o termo lobos em veste de ovelha. Não é pastores em veste de lobo e lobo em veste de ovelha. Ou não é lobo em veste de pastores, né? É lobos em vestes de ovelhas. Quem são os lobos em vestes de ovelhas? E não são lobos em pele de pastores. Tem lobo em pele de pastor, mas o contexto aqui é que é dos crentes, a maioria que está ferida. Então veja bem, tem falsos profetas pastores, mas esses lobos em vestes de ovelha, que Jesus está falando aqui no caso, o falso profeta aqui, são os próprios crentes. Então Jesus diz que nos últimos dias os cristãos iriam ficar ofendidos, os cristãos iriam odiar, os cristãos iriam trair, e os cristãos enganados se tornariam falsos cristãos, falsos proclamadores, falsas testemunhas, falsos profetas. Não há ninguém que dê mais mau testemunho em rede social para familiares do que um crente amargurado, ofendido. Esse é o falso profeta também. Ou seja, tem mais falso profeta sentado na cadeira do que pregando. Cláudio, você fumou mato? Não, eu estou apenas fazendo uma definição completamente bíblica para você. Toda vez que você dá um mau testemunho, você é um falso profeta.
A palavra profetizar aqui do grego é testemunhar, ser testemunha. Toda vez que dá um mau testemunho, ele é um falso testemunho. A palavra profetizare é um falso profeta, tá? Ele é um falso proclamador da vinda de Cristo, da vida de Cristo, perdão. É muito bom crentificar, é falso profeta, falso profeta. O cara vai para o Facebook, joga todo escândalo da igreja no Facebook, ele também é um falso testemunho. Então, dizer que fulano de tal é falso profeta não faz de você um verdadeiro profeta. Dizer que não concorda com Edir Macedo, dizer que não concorda com o Valdomiro, não sai de você, não faz de você crente. O que faz de você crente é a sua vida de testemunho. Se os seus parentes, os seus amigos, os seus familiares, seus vizinhos não sabem que você é crente, então você não é. A palavra testemunha é ser luz onde só tem treva. Você é treva onde tem treva, ou você é luz onde tem treva? Porque tem gente que na igreja é um santo, em casa é um satanás. Ele é treva onde tem treva e é luz onde tem luz. Então aqui tem luz, ele é crente. Lá no mundo tem treva e ele é treva. Se estão contando piada suja, ele conta também. Se estão dando mau testemunho, ele dá também. Então veja bem, o que você está analisando comigo aqui hoje é uma das coisas mais poderosas e verdadeiras que você já ouviu nos últimos tempos, irmãos. Talvez você possa estar sendo ou se tornou um falso profeta e não sabe. Detalhe, quando procuramos falsos profetas, normalmente nós os esperamos atrás do púlpito, pregando ou mentindo. De fato, sim, existem falsos profetas atrás do púlpito, mas os verdadeiros, que são a maioria, são aqueles que estão dando mau testemunho, estão dando uma má profecia, um mau testemunho. E por que eles estão dando mau testemunho? Porque normalmente os falsos crentes, os crentes que dão mau testemunho, eles começaram com uma cultura de ofensa. Veja que Jesus ele traça um mapa certinho de como se tornar um falso crente. Primeiro, fica ferido, ofendido. Segundo, passa a odiar, ter raiva do outro irmão. Não é normal ter raiva de outro irmão na igreja. Não é, gente. Não é normal desejar o mal do outro irmão. Eu não estou falando de irmão carnal. E por esse tipo de cultura, de ter ódio, nascem falsos crentes, o chamado ovo de serpente. Então escute isso. Esses falsos profetas são cristãos ofendidos, feridos, que criam fortalezas em suas mentes. Eles agora não creem mais nada. Tudo é errado para eles, só falam mal da igreja, como se eles não fossem. Só criticam, porque para você criticar, você tem que estar do lado de fora. Quando você está envolvido, você não critica. Quando você está do lado de fora, está tudo errado. Igreja é mais ou menos assim. Toda igreja tem defeito, irmão. Nos primeiros anos você chega amando, então você não vê. Quando você ama, você não vê. Quando você fica ofendido, aí aparece. Não é que passa a ter defeito, eles já estavam lá, mas o seu amor pela igreja não permitia que você visse os defeitos. Jesus disse, gente, isso é tão triste, que esse povo que não crê em mais nada, está tudo errado para eles, só falam mal da igreja, só passa a criticar, eles são lobos em pele de ovelhas. O que um lobo faz? Jesus está falando. Lobo anda em grupo, chamado de matilha, né? Não tem paradeiro, se disfarça, seduz a ovelha, tira ela do aprisco do Senhor para depois devorá-la. O lobo não quer o bem da ovelha, ele quer tirá-la do aprisco, ele só quer devorá-las. Então ele só quer isolar a ovelha, né? Então normalmente gente ofendida anda em grupo com gente ofendida. Cuidado, irmão, com os grupos de crentes sem pastores, pastor que não tem pastor. Cuidado com o pastor sem pastor, irmão. Entendeu? Cuidado com gente que sai por aí, eu sou a igreja, né? Eu tenho Jesus lá na minha casa, né? Mentira. Inclusive o termo eu sou a igreja é dito erroneamente, erradamente, tá? Porque só tem um momento que você é a igreja. Você pode sair por aí dizendo que você é templo, mas igreja você só é quando você está reunido, tá? Quando é que você é igreja? Quando você
está reunido, vocês estão reunidos em um só corpo. Tá bom? O homem e a mulher só é um só corpo na hora do coito. A igreja só é um só corpo quando estão em congregação. É só naquela hora que você pode dizer que é igreja. Tá bom? Então normalmente a gente diz assim, vamos para o templo para sermos igreja. Eu sou a igreja. Né? Beleza. Você já viu um narigão andando aí no centro do Rio de Janeiro assim, ô narigão, cadê seu corpo? Né? Eu não preciso, eu sou o corpo. O narigão sozinho, o dedão, o cara diz que ele é a igreja, é muito fácil ser igreja pela internet. Né? Eu não tenho que perdoar ninguém. Né? Você não tem que dar satisfação para ninguém, você não tem que pedir conselho para ninguém, você não tem um pastor pegando no seu pé. Né? É bom você assistir o culto pela internet, assistir o culto pelo YouTube, não dá satisfação para ninguém, não tem que dizimar, não tem que ofertar, né? Não tem que perdoar, não tem que pedir perdão. A igreja boa é essa, irmão. Né? Só que eu não posso ficar falando mal de culto online, porque tem muita gente em muitos países que não tem uma igreja, né? Mas isso não é regra, é uma exceção. Porque as pessoas perdem o prazer de vir à igreja, porque estão feridas. Né? Perdem a alegria de estar naquele lugar, a alegria de pertencer. Então cuidado, irmão, cuidado com um grupo de crentes sem pastores. Você nunca verá uma ovelha longe do seu pastor. Né? Eu vou dizer de novo, você nunca verá uma ovelha longe do seu pastor. Cuidado com grupos que dizem, vamos nos reunir, mas sem líder, sem pastor, sem o referencial. Entendeu? Pergunte sempre, quem enviou você? Né? Por que vocês estão se reunindo? Né? Quem lhes deu essa autoridade? Qual a história desse grupo? Né? Qual o motivo desse grupo estar se reunindo sem um líder saber? Né? Escondido de maneira misteriosa? Né? Irmão, você está pregando isso? Isso está acontecendo? Entendeu? De maneira misteriosa? Né? A gente não tem problema nenhum em se reunir. Pode ser que tenha na sua igreja, toda igreja tem, mas pelo menos onde eu congrego que eu saiba não. Sabe por que eu estou pregando ovo de serpente hoje? Porque eu estou cansado de ver irmãos que um dia oraram em línguas, irmãos. Já expulsaram demônios, já levantaram paralíticos. Hoje você tem que expulsar demônio deles. Por isso que a ovelha isolada é a ovelha suscetível ao lobo, você já percebeu? O ferido é aquele cidadão de onde nascem os falsos. Qual é o nome disso? Ovo de serpente. Está sendo chocado aí. Né? Nós vamos quebrar esse círculo vicioso, irmão. Você vai aprender a deixar passar. O homem que se isola busca seu próprio desejo e com esses desejos ele irá correr atrás de mestres que falam só o que ele pensa. E normalmente eles dizem assim, gosto desse pastor que ele fala o que eu concordo. Né? Acho que coisa boa, né? Esse pastor faz e pensa igual eu penso. Mas você não tem que estar no lugar que alguém diz tudo bem para tudo que você fala. A maior saúde que existe é ter pessoas falando, irmão, não é por esse lado. Não é por aí, é assim, é assado. Porque não é saudável você ser um cara que fala assim, não gostei do que eu ouvi. Tem gente que não gosta de ouvir não. Né? Você quer saber se o seu coraçãozinho é suscetível para você se tornar uma serpentezinha? É quando o não vem para você. Né? Confie em um pastor que te diga não, porque normalmente eles não são bajuladores. Né? Eles falam o que você... Pelo contrário, não confie em um pastor que só te diga sim, né? Porque normalmente eles são bajuladores, eles falam o que você gosta. Né? Então confie em gente que te desagrada, que fala não para você, irmão. Não confie só em quem te diz sim. Dizer não é uma arte. Dizer sim, até uma criança de 3 anos diz. Agora dizer não tem que ter certeza de quem ele é. Né? É aquela pessoa que não tem a síndrome de bonzinho, que quer agradar os outros. Né? Não confie em pessoas que não fingem quem é para você. Né? Desconfie de pessoas que, não, tá bom,
né? Confie em pessoas que não têm medo de dizer não, né? É claro que o problema não é o que fala, é como se fala, né? As pessoas têm que ter jeito para falar o não, né? Elas não podem ferir, né? Porque a partir do momento que fere, o ferido também fere. É a regra da serpente, né? Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo 3:4, olha esse texto, gente. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos, né? E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, historinhas, né? Esse é o grupo de muitos que Jesus falou que se ofendem por qualquer coisa, traem e se odeiam. No verso 12, no capítulo 24 de Mateus, Jesus diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E aqui eu concluo que tem algo assustador que você vai ouvir agora. Caim matou Abel, seu irmão. José foi jogado na cisterna por seus irmãos. Judas, irmão fraterno, entregou Jesus. Né? Você parou para pensar que o primeiro assassinato da Bíblia foi de um pastor e num culto? Né? Eu vou dizer de novo. Caim e Abel foram para o culto adorar a Deus e oferecer sacrifício. Caim matou Abel, que era pastor. Nós estamos numa caçada às bruxas, às autoridades, né? Eu sei que também nós estamos numa crise moral de autoridades, mas hoje é comum bater em professor, atacar policial, atacar médico. Tudo que é autoridade, as pessoas estão se levantando contra hoje, né? Antigamente você chamava o professor de tio, tia, hoje é prof, né? Perdeu-se o senso moral de autoridade, né? Tudo virou uma anarquia. Agora veja pessoas dizendo: nunca fui ferido com o mundo, fui ferido na igreja. Sabe por que isso? As pessoas no mundo me tratam melhor do que as pessoas na igreja. Você diz isso todo dia. Os meus melhores amigos são os não crentes, né? Ora, mas Jesus disse que isso ia acontecer, né? Cabe a você deixar passar, né? Diga 3 vezes: deixar passar, deixar passar, deixar passar. Para você não se tornar um falso cristão, um falso profeta, né? Então aqui a resposta: a nossa expectativa do mundo é 0, né? Porque se você se dá melhor com os amigos lá do seu trabalho, que não são crentes, é porque você não tem expectativa nenhuma neles. Por isso que você se dá bem com eles. Mas a expectativa que você tem dos irmãos da igreja é lá em cima. Eu esperava mais de você que é crente, né? Então normalmente a ferida, a ofensa é maior. Então a ferida é proporcional à expectativa. Se você tem muita expectativa no pastor, quando você se decepcionar, a ferida vai ser enorme. Irmão, o pastor pode até ser seu exemplo, mas nunca seu modelo. O seu modelo é Jesus. Olhe para Ele, né? Nunca ande com um pastor em pecado, um pastor herético, mas nunca deixe um lugar porque o pastor tem defeito, né? Hoje as pessoas são contrariadas porque o pastor disse não, ou um líder disse não, aí ela simplesmente sai da igreja, ferida, né? Mas vai para onde? Para outra, mas lá também vai ser ferida. E aí? Vai mudar no quê? Nada. O que você tem que fazer é deixar o seu coração livre. Eu vou te dar um texto aqui que é o mais triste de todos. Hebreus 12, verso 14 e 15. Motivos para não ficar ofendidos. O mais triste do que você vai ouvir. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado. Agora eu vou ler com você, porque esse texto é de arrebentar. Eu não vou me reservar o direito de alguém me roubar da graça, né? Eu não vou pecar com o pecado das pessoas, o problema é dele, Deus, né? Cláudio, mas ele vai me trair. Eu sei, ele vai vir e eu vou ajudar de novo, porque eu tenho meu princípio. Aquele
É o defeito dele, aquela é a falta de caráter dele, ele não vai me mudar. Olha o que o texto diz, de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Gente, meu Deus, você está chorando, desesperado. Você percebeu que você pode perder a graça de Deus? Não é porque ela vai ele vai deixar de te dar, é você quem vai jogar fora. Vigiai para que ninguém se prive, em algumas versões se exclua da graça de Deus. E se exclui como? Que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Percebeu que a amargura faz você se excluir da graça? Eu quero que você diga bem alto, misericórdia, Senhor. Diga, cura meu coração. Então, rapidinho, irmão. Primeiro, ficar ofendido nos priva de ver o Senhor. Segundo, ficar ofendido nos priva da graça de Deus. Terceiro, ficar ofendido vai nos perturbar. Perde até o sono. Quarto, ficar ofendido nos contamina. Sabe, a internet está cheia de indireta, e quando você joga indireta para um monte de gente, você atinge quem não queria atingir. Na maioria das vezes, quem você queria atingir nem leu. Né? Aprenda a deixar passar para não contaminar o seu coração, irmão. Que haja libertação através desse vídeo, hoje, agora. E a cura daquela negritude que está aí dentro, que a Bíblia chamou de muralhas e fortalezas da mente. Tá? Vamos quebrar essas fortalezas, gente. Vamos orar aqui hoje para que haja cura completa e total. Tá bom? Sabe, tem um texto na Bíblia que Esaú, que é um símbolo de Lúcifer na Bíblia, ele passou a vida inteira procurando seu irmão para matá-lo. Um dia, Isaac olhou para Esaú e Esaú nem comia, nem dormia, porque queria vingança. Isaac olhou para Esaú e disse, no dia em que te importares, o dia em que não te importares mais, serás livre. Deixa passar, irmão. Tá? Você já percebeu que a maioria dos nossos erros cometemos quando estamos com a razão? É legítimo o que fizeram para você, é legítima a sua dor, mas é legítimo que é a hora de passar por cima disso e começar uma nova etapa. Tá? Ah, mas se eu trabalhar para Jesus vai acontecer de novo. É provável. De novo e de novo. É provável. Até Jesus voltar, você vai ser traído. Você vai ser ferido. E vai mostrar que você tem uma maturidade. E não por Jesus nesse balaio de gato chamado ofensa. Tá? Um dia você vai chegar diante do Senhor. Senhor, eu não quis trabalhar para o Senhor, eu não quis ir para a igreja mais porque o pastor, a igreja, não sei o quê. Jesus vai estar ouvindo. Então o Senhor entende o meu coração? Entendo. O Senhor leu as minhas emoções? Li. Pois é, Senhor, que bom. Aí Jesus vai olhar para você e vai falar assim, e eu? Quantas vezes te ofendi? Não, o Senhor nunca. Quantas vezes eu menti para você? O Senhor nunca. Quantas vezes eu te feri? Jesus, o Senhor nunca. Pois bem, eles te feriram, mas foi a mim que você abandonou. Foi a mim que você deixou de dar fruto. Eles te feriram, mas foi a mim que você retaliou. Não coloca Jesus nesse balaio de gato chamado ofensa, irmão. Paulo diz, saiba que tudo que você faz, você está fazendo para o Senhor. Colossenses 3,17, tá? Ferido, abatido, não deu para eu ficar aqui por causa da ofensa, tudo bem, mas vai para outro lugar. Pastor, eu estou ferido, eu estou me dando um tempo para eu ser curado, entendeu? Mas eu quero trabalhar para Jesus. Quem sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Tiago 4,17, né? Sabe como você não perde a graça? Perdoando. Sabe o que é perdão? É tirar a mão do pescoço quando você tem o direito de enforcar. Perdão não é esquecimento, o nome disso é amnésia. Perdão é se lembrar sem sentir dor. Se você não perdoar,
uns aos outros as vossas ofensas, vosso Pai que está no céu também não perdoa seus pecados. Né? Você já parou para pensar na seriedade disso que você está ouvindo? Irmão, só tem um caminho para você deixar passar. Mas Cláudio, eu não consigo perdoar. Ninguém consegue, eu nunca consegui. Vou te explicar como que funciona o perdão, irmão. Quando você fala, Senhor, eu quero perdoar, o Espírito Santo vem, ele dá uma força para o perdão. Você precisa querer, você não tem que tentar e nem conseguir. Ele faz a obra. Outra coisa sobre o perdão. Perdão não é ausência de consequência. Tem gente que pensa que se ele perdoar, Deus não vai agir, vai ficar daquela maneira. Não, perdão não é ausência de justiça. Aprenda na Bíblia, perdão é transferência de justiça. Quando você não perdoa, você faz justiça. Quando você perdoa, você deixa Deus fazer justiça. Percebeu? Perdão não é ausência de justiça, é transferir para que Deus faça a justiça. Deixa o Senhor te curar agora, Senhor. Que tenha libertação, tenha milagre aqui através desse vídeo. Que o Senhor toque os corações. Gente ferida com o pastor, gente ferida com o ministério, gente ferida com o irmão me traiu, o irmão me emprestou e ele não pagou, o irmão que trabalhou para mim, gente ferida, gente magoada. Se você é um cristão de fato, irmão, curve sua cabeça aí no seu lugar, entendeu? E deixa a dor aí agora, nesse momento, deixa que o passado, se você tem coragem de fazer isso, se incline aí agora, se ajoelhe e você vai orar comigo e pedir perdão. Senhor, em nome de Jesus, eu quero confessar os meus pecados, as minhas mágoas, as minhas feridas, as minhas fortalezas, que elas sejam quebradas pelo poder do Espírito Santo na minha vida. Eu entrego todas elas em Tuas mãos para que o Senhor faça justiça, Senhor. Não deixa que esse ovo de serpente venha chocar, a crescer e a brotar uma serpente em mim. Me ajuda a perdoar, Senhor. Cria, através de Teu Espírito Santo, uma força para que todas as mágoas, todas as mazelas, elas sejam... o Senhor possa me fortificar através do Teu Espírito Santo a esquecer todas elas. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, que essa palavra possa ter entrado no teu coração, que essas mazelas, essas mágoas, essas feridas, elas sejam quebradas, que você consiga superar todas elas, todas as chateações, tudo que te perturba, tudo que tira seu sono. Entrega isso nas mãos do Senhor. Tá bom, nego? Te peço só uma coisa, se inscreve aqui no canal se você gostou do vídeo, dá seu like, compartilha, tá bom? Manda para todo mundo que você acha que está magoado, que você sabe que tem alguma mágoa, que você precisa perdoar, que você sabe que essa pessoa tem que perdoar. Alguém compartilha com todo mundo aí, para que pessoas possam ser libertas dessa opressão, desse ovo de serpente. Tá bom, irmãos? Até o próximo vídeo aí, que eu possa ter te ajudado. Te amo. E fica com Jesus, tá bom? Até o próximo.